Você gostaria de ser Pedro? Moisés? É o mesmo chamado. E a gente fala assim: te amo, haja o que houver, jamais te deixe. Não fala assim? Então, Yara, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. E aí, você me ama, Nilzinho? Não, é para Deus. Mas eu também te amo. Mas, daí ele fala o quê? O que que ele fala? Cuide, se você é capaz de dizer que me ama, mostre o seu amor cuidando de ovelhas. E eu fiquei muito pensativa nesse negócio de 40, gente, porque eu já passei de 40, já faz 10 anos, né? Então, a hora que ele fala, se você ainda não aprendeu a cuidar de ovelhas, você vai para o deserto. Porque Moisés tinha um negócio emburrecido, gente, que demorou tanto para cuidar de ovelha desse jeito, que isso não esteja no seu coração. E quem que são essas ovelhas, Senhor, que o Senhor pôs na minha vida? A sua ovelha está lá na sua casa, sabia? O seu marido é sua ovelha, o seu filho é sua ovelha, a sua esposa é sua ovelha, a sua sogra é sua ovelha. Ai, pastora, sogra, ovelha. Não tem nem graça, pastora. É verdade, o seu sogro é sua ovelha. Ah, não dá então para mim fazer missões, eu cuido de outras ovelhas. A sua missão começa dentro da sua casa. E você vai começar a responder ao chamado que Jesus fez para Pedro. Você me ama? Levanta hoje para cuidar da minha ovelha. Ai, Senhor, vou amar o Senhor amanhã. Levanta e vá cuidar das minhas ovelhas. Ai, palavra, né, pastor? Essa daí que a senhora não podia pular? É essa aí que eu não podia pular. Por quê? O Senhor, gente, Ele tem um compromisso com ovelhas. Ele fala que Ele está formando um grande rebanho. E a parábola dele fala assim, ó, que vai chegar diante do trono dele algumas ovelhas parecido com um cabrito. E ele vai falar assim: as ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda. É figurado, mas está dizendo: as ovelhas entrem para o reino e os cabritos para o outro reino. Tem muita gente tomando conta de cabrito, se tornando um cabrito, esperneando, resmungando, se batendo, brigando, e daí não pode cuidar de ovelha, porque ele próprio é um cabrito. E Paulo fala: se no meio da igreja de Coríntios acontece isso, tem adultério, mentira, fornicação, que dirá naquele pasto lá fora? Tem pastor adultério no meio da igreja? Tem, irmãos. Hoje a gente estava estudando lá na escola, depois do culto, e tem aquela palavra. Eu falei assim: vocês acham que o diabo vem ao culto? Uns sim, outros não. Eu falei assim: então olha o que ele fez com Jesus. Ele levou Jesus no lugar mais alto do templo. O que ele estava fazendo com Jesus no templo? Jesus, hein? O diabo e Jesus na igreja. Ele falou: então, Jesus, você pode se jogar daqui. Porque sabe, lá na sua Bíblia está escrito que os seus anjos vão te segurar se você cair. O diabo conhece a Bíblia, conhece o propósito de Deus sobre a nossa vida, e conhece todas as murmurações e as negações e os meus pecados ocultos, os meus disfarces. Ele conhece tudo. E o que eu achei impressionante hoje na hora da escola, nós falando de
a serpente, o dragão, as pessoas que fazem aliança com isso. Ela está aí, a menina? Tá, né? Daí ela falou que o padrasto dela fez uma tatuagem de um dragão na costa. É isso mesmo, né? Na costa. E nós fomos conversando sobre isso. E daí um dia ele sentiu que não queria mais aquele dragão, porque a figura do dragão é a mesma figura da antiga serpente, que significa quem? Satanás. E daí ele queria desfazer disso. Eu não lembro como que você falou, daí, como que é? Falou, não tem mais jeito de você não querer na minha vida, porque você me colocou na sua costa. Você me colocou. Então, gente, tem coisas na nossa vida que eu preciso de uma postura de pessoas que creem em Jesus, para que aquilo saia da minha vida. Senão ela vai tomando autoridade sobre a minha vida e eu vou ficando distante, muito distante. Então tem coisas que nós estamos falando aqui do Moisés. Primeira coisa, ele foi falar com o sogro dele, sim, mas ele não teve coragem de falar assim: sabe, meu sogro, eu estava lá no deserto aquela tarde, e uma árvore pegou fogo, e saiu uma voz do meio do fogo e falou para mim voltar para o Egito. Ele não disse isso. Se a gente parar para ler o texto, não tem nada nisso no texto. Ele ocultou que Deus tinha um plano para a vida dele. Quantos, gente, de nós escondemos? O pastor passou aqui, eu falei assim para ele: você deixa para mim? E o Senhor disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Eu acabei de falar aqui para ele isso. Que muitas vezes a gente tem vergonha de falar que na terça-feira eu vou adorar para que o Senhor Jesus seja o dono do Brasil. Vocês têm vergonha disso, gente? Eu não tenho vergonha, para mim é normal isso aqui. Você vai fazer o quê lá meio-dia, 12 horas do dia 12, fazer o quê, Yara? Não, mas tem uma função essa adoração. Para que o Senhor assuma o trono da autoridade espiritual no Brasil. É para isso. Agora ele ficou... Nós temos que falar, gente. Se eu não falar, ninguém vai perguntar para mim o que vai ser feito no culto. Nós não podemos ter a frase que está sendo usada. Você sabe o que um deputado faz? Eu não sei. Você sabe o que vai acontecer aqui no culto da adoração? É isso mesmo, você sabe. E se a igreja não falar, gente, as pedras vão ficar clamando aí. Vão ficar clamando. Então, muitas coisas nós temos ocultado, nós temos vergonha de falar assim: o Senhor falou isso, o Senhor me mandou orar às 6 horas da manhã. Nós temos vergonha de falar que o nosso Deus está falando com a gente. Ele não contou isso para o sogro, ficou com vergonha. Falou: e se eu dou de cara com os meus amigos, agora voltando para o Egito? Ele vai falar assim: o que você faz aí, Moisés? Ah, eu sou empregado aqui no deserto. Empregado de quem? Do meu sogro. Aí quem que é o seu sogro? Ah, aquele homem. Você trabalha com ovelhas? Mas você não tem um diploma? Ele ficou com vergonha de falar para o sogro dele: o Senhor me chamou para livrar o povo da mão de Faraó. Ele ficou com vergonha. E você? O Senhor tem chamado você? Muita gente acordada de noite fala: perdi o sono, pastor. Eu escuto a história. Acordei 3 horas da manhã, não consegui dormir mais. Por quê? Já perguntou? Deus está falando. Deus está incomodando. Deus está fazendo, quase que acende a árvore inteira lá dentro da sua casa. Mas está com tanto sono. Você perde o sono, você liga a televisão. Daí, sabe o que eu fiz, pastor? Liguei a televisão, fiquei assistindo até 5 horas da manhã. 5 horas dormi. Daí já não dava mais para vir na reunião de oração, né? Porque eu perdi o sono. Deus
Ele está falando. Não se envergonhe do que Deus fala na sua intimidade. Você pode contar assim para o seu marido, falar: olha, Deus está falando comigo, que tem uma área da minha vida, que eu e você me ajudem em oração, para que Deus mude essa área da minha vida. Ai, não vou falar nada disso, tenho vergonha.